Nós, desde o ano passado, estamos trabalhando sobre um tema chamado espiritualidade saudável. E trabalhamos vários temas para cada mês. O tema deste mês é discipulado. E nós gostaríamos de começar pensando sobre isso, discipulado. Um conceito que eu aprendi com a Sofia quando ela tinha 5 anos de idade sobre discipulado, ficou marcado para mim. Eu a perguntei o que seria discipulado, o que ela entendia por discipulado. E ela disse: é fácil, pai, é quando uma pessoa fala para outra do lado. Na lógica dela, havia uma visão e um entendimento que ela expôs na sua condução. Naquele momento, ela falou na sua simplicidade, mas sabe que ela tem razão? Porque o discipulado não pode ser falado ou vivido para quem não esteja ao lado. Então, o discipulado é para quem está próximo. O discipulado precisa ser vivido um ao lado do outro. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos esse conceito apresentado através de Jesus, de uma forma maior, sobre a igreja e o discipulado à igreja, como membros desse corpo de Cristo. Mas nós já vemos discipulado sendo apresentado no Antigo Testamento e em várias culturas, além da judaico-cristã. É muito importante nós percebermos que o discipulado envolve não apenas o conhecimento em que nós repassamos para a pessoa que está do lado, não apenas palavras ou falas, mas vida. E é muito importante nós entendermos que o discipulado é uma conjugação de vida, de experiências, em que nós caminhamos juntos, em que nós fazemos juntos. Há um registro na Bíblia que eu acho um dos mais lindos, imaginar acontecendo todos os dias, quando Deus vinha até Adão, no finalzinho da tarde, e naquele pôr do sol, imagina no jardim do Éden, lindo, Deus sentar ali do lado de Adão e conversar com ele, durante um determinado tempo, conversar sobre aquele dia, conversar sobre os fatos aprendidos, talvez ensinando algumas coisas, talvez falando sobre algum animal, falando sobre alguma planta, alguma árvore, falando sobre o próprio sol, a criação das coisas, falando sobre como ele se sentia, como é que ele estava. E eu imagino essa prosa, essa conversa no dia a dia, como um dos momentos mais maravilhosos que um homem poderia ter na sua vida, nós poderíamos ter na nossa vida. Todos os dias, Deus estava ali junto com Adão, para conversar com ele, para ensiná-lo, para discipulá-lo. Quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis capítulo 3, nós vemos um dia que Jesus, Deus, o Espírito Santo, se manifesta de uma forma só. Há um dado momento em que ele se faz presente num todo junto a Adão. A capacidade divina, essa exponencialidade da glória dele, em que ele se dirige até Adão. E nós encontramos no capítulo 3, uma surpresa para nós do que ocorre, mas não para Deus. E no capítulo 3, a partir do verso 1, nós encontramos: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então,
Vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? E o homem perguntou: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore do qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, e com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher, e o vestiu. Então disse o Senhor: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Se era uma prática comum Deus estar com Adão, caminhar com Adão, vamos colocar, discipular Adão, imagina o quanto foi frustrante esse dia, se pudéssemos pensar dessa forma, Deus chegar até Adão sabendo o que havia acontecido, e não tendo a prontidão de Adão, de imediato, para estar com Deus. Ele havia se escondido, porque estava com medo de Deus, porque ele havia feito uma coisa que ele sabia que não deveria ter sido feita. O texto fala que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Eles já eram parecidos, já eram como Deus. A proposta da serpente era que eles, se assim comessem, seriam iguais. E a relação do conhecimento que aqui é proposto envolvia um outro lado que até então não tinha sido ainda apresentado. Porque conhecer o bem e o mal é uma coisa, administrar a tendência do bem e o mal é outra. Então nós, como disse o apóstolo Paulo, somos aqueles que fazemos o que nós não queremos fazer, e o que nós queremos fazer é aquilo que nós não conseguimos fazer, porque a tendência do mal em nós nos posiciona sempre para o lado pendente, as coisas que não estão corretas, que não agradam a Deus. Isso está presente na nossa estrutura. Claro que a partir da queda, isso se torna muito mais evidente. Até então não havia a queda, mas a tendência de provar o outro lado. Recentemente, um adolescente chegou e disse: eu gostaria de conhecer como é o mundo fora da igreja. Eu gostaria de saber como é que são os bailes funks. Eu gostaria de saber como é uma boate. Eu gostaria de saber como é beber uma noite inteira. Eu gostaria de saber como é usar droga. E eu deixei ele explicitar a sua visão.
E depois dele colocar esse aspecto do que seria viver fora da igreja, eu comecei a pontuar para ele algumas coisas que ele não tinha um conhecimento de forma abrangente do que é viver esse outro lado. E eu comecei a colocar experiências de pessoas e realidades de pessoas. E ao final eu perguntei a ele: e aí, você ainda quer conhecer o outro lado? Ele disse: posso ser sincero? Pode, gostaria. A gente se sente atraído pelas coisas, mesmo sabendo que elas são ruins, que elas provocam ou geram consequências ruins. Nós temos isso em nós, ok, isso faz parte da nossa natureza caída, mas desde o início, conhecer o bem e o mal aplica a tendência de ver o outro lado, a outra situação, que nós não temos o domínio, que nós não temos a experiência, que nós não sabemos como é. E dentro desse contexto, as pessoas estão desejosas em conhecer. Nós estamos desejosos a viver o que ainda não vivemos. Sabe, ao longo da minha história, da sua história, quantas coisas nós fizemos por curiosidade, quantas coisas nós fizemos porque achamos que iríamos fazer certo, diferente dos nossos pais, quantas coisas nós fizemos olhando para outros e dizemos: você não fez e eu vou fazer. Quantas vezes nós estabelecemos por orgulho algumas questões, mesmo sabendo que não ia dar certo, e quantas vezes nos demos mal, e tentamos de novo, e tentamos de novo. Sabe o filme que a pessoa tenta uma vez e perde, tenta a segunda vez e perde, tenta a terceira vez e perde, e ele é perseverante não porque ele tem possibilidade de ganhar, ele é perseverante porque ele é orgulhoso, e ele é capaz de morrer do que abrir mão e dizer que não consegue, que não pode. Na nossa vida, assim como Adão, nós temos de tudo da parte de Deus, mas desprezamos o tudo que Deus estabelece a nós, porque nós não validamos as nossas experiências diárias com Deus. O que Deus hoje falou para você nessa manhã, antes de você sair de casa? Me desculpa, talvez você não teve tempo para conversar com Deus nessa manhã, então você saiu de casa sem ouvi-lo. Mas vamos supor que você tem um tempinho hoje à tarde, e você possa conversar com Deus. E Deus fala para você, e você ouve Deus claramente. Qual é a tendência sua a partir dessa experiência com Deus? Desculpa, hoje à tarde tem jogo, não vai dar para assistir e ao mesmo tempo orar. Vamos supor que hoje à noite, antes de você dormir, você tem esse tempinho com Deus então. O que Deus vai propor para você? E o que você vai fazer com o que Deus for propor? Talvez você vai dizer que esteja cansado, não vai ter esse tempo com Deus, ou mesmo no finalzinho do dia, você tendo um tempo com Deus e Deus falando, o que é que você vai fazer com o que Deus falar para você? Você vai dormir depois, e a tendência nossa é não valorizar isso. Esses dias atrás eu estava conversando com um pai, e o pai me disse que todos os dias ele dá boa noite, ora com o filho, e dá um beijo, declara amor por ele, o filho para com ele, e ele vai para o quarto. E um dia o filho, nesse processo normal, quando o pai diz: eu te amo, meu filho, o filho para e diz: pai, você me ama mesmo? Ele tomou um susto, porque era tão tradicional o boa noite, o eu te amo, o beijo e seguirem fora, que ele já estava se levantando quando o filho fez essa pergunta. E ele disse: claro, filho, eu te amo. Então por que você me bateu hoje? Ele disse: porque eu te amo. Mas o amor pode bater? Ele diz: depende. E ele tomou uma lição imensa sobre algumas questões relacionais. Mas ele saiu do quarto perguntando a si mesmo: será que eu amo de fato meu filho
como eu digo que amo, não pela questão da disciplina, mas será que nós, no nosso dia a dia, quando nós temos conversa com Deus, nós conseguimos sair como se nada tivesse acontecido? Será que um bom diálogo com Deus não nos faz ficar pensando sobre algumas coisas que são rotineiras da nossa vida? Eu imagino que a experiência de Adão a cada dia era tão forte com Deus, de algumas perguntas simples que Jesus fazia, por exemplo, aos seus discípulos, que Deus fazia a Adão, que Deus faz a nós hoje, que o Espírito Santo de Deus promove ao nosso coração, que é desconcertante os próximos passos, é desconcertante o olhar para frente. Nós ficamos olhando, repensando e meditando sobre aquilo várias vezes. E aí eu começo a pensar, será que as minhas relações dentro de casa, com a minha família, com os meus amigos, com a igreja, com as pessoas de uma forma geral, ela é baseada numa autenticidade em que o que eu digo tem valor, peso mesmo, ou a minha palavra, ou as minhas expressões são apenas corriqueiras, cabíveis ao dia, como uma saudação, que eu nem fiz nessa manhã de uma forma tão enfática, mas eu dei bom dia a todos vocês e vocês me deram um bom dia. Então, nesse contexto do nosso dia a dia, existem algumas coisas que são automáticas, e na nossa relação com Deus, às vezes existe esse automatismo. Nós falamos reagindo a algumas coisas, mas não considerando o que estamos ouvindo. Eu imagino que se Adão tivesse ouvindo Deus, de fato, e aproveitando de fato aquelas conversas, aquele tempo, provavelmente Adão agiria de uma forma melhor. Provavelmente a influência dele com a sua esposa seria melhor. Até porque nesse diálogo do capítulo 3 mostra um desconhecimento da parte de Eva do que de fato Deus havia dito. E aí eu vejo que às vezes dentro de casa os cônjuges precisam ter uma comunicação melhor e precisam ter um entendimento mais claro do que estão vivendo, não só de sentimento, de expressões de amor, mas de proposta e naturalização da própria vida. Eu vejo que isso também precisa ocorrer entre os pais e filhos. Nós precisamos ter conversas mais saudáveis, olho no olho, fazer valer o nosso tempo, as nossas relações. Nós hoje estamos tão ocupados e nos ocupamos tanto com tantas coisas, mas que são vazias, que só tomam o nosso tempo, só nos ocupam, não geram a qualidade que precisamos da vida, que nós não temos tempo para aquilo que é mais importante para nós. Quando você coloca um casal de frente para o outro, em silêncio por um minuto, olhando só nos olhos, sem palavras, quando você coloca um pai e um filho, uma mãe e uma filha, dois irmãos, de mãos dadas, de frente um ao outro, olhando apenas nos olhos uns dos outros, você tem várias expressões. Tem gente que ri, faz careta, mostra a língua, tem gente que pisca o olho, mas a maioria das pessoas choram. Choram por olhar o olho, olhar o atrás dos olhos, o que está no coração e na alma, de como a pessoa estava precisando ser olhada, ser percebida pelo outro, de ter esse tempo tete a tete, de poder ser percebido. Quando nós olhamos a dimensão de coisas tão simples, como um gesto de serviço e uma retribuição, um muito obrigado, uma proposta corriqueira, mas que quando feita com sinceridade, quando feita de dentro para fora, a própria expressão eu te amo, quando é feita de dentro para fora, tem uma tonalidade especial, tem um efeito especial, gera uma proposta especial. E eu imagino que conversar com Deus é diferente de conversar com o cônjuge, é diferente de conversar com o filho, é diferente de conversar com o patrão, com o empregado, com um amigo, com o vizinho. O irmão em Cristo é diferente.
Mas veja, se Adão não conseguiu ter a percepção clara, maior, conversando com Deus, o seu processo de vida, o seu desenrolar de vida, não geraria isso também. Então minha proposta nessa manhã é entender que discipulado é convivência, mas não é só preencher o tempo junto como olhando o TikTok, não é estar simplesmente conversando com o outro através de uma mídia social, expondo figurinhas ou posicionamentos ou visões de um fato ocorrido. O discipulado, eu acredito que até em esferas de 1% ou 0,5% possa ser feito através da rede social, no cotidiano. Mas o discipulado maior é aquele que você vê. Então, se você tem uma câmera do outro lado, que você está vendo o outro e se vendo, você consegue até fazer discipulado, mas você não consegue fazer discipulado sem se ver, para poder contemplar as afeições do rosto, dos olhos, as esquivas ou não do próprio corpo, a impressão das palavras e a conciliação das expressões daquilo que você está falando. Então é muito importante a convivência, o estar junto, para que o discipulado se efetive. E o estar junto de forma integral, corpo, alma e mente. Porque só quando o corpo está presente não faz efeito algum. Você já sentou com alguém, conversou, e quando terminou disse, não valeu nada essa conversa, porque não absorveu nada. Ou conversar com uma pessoa e a pessoa está no celular, você diz, ei, peraí, dá para um pouquinho de atenção, e daqui a pouco a pessoa está de novo no celular, e você para de falar, ou você começa a conversar coisas aleatórias. Já fiz vários testes assim, eu converso, tempestade de ideias, várias coisas aleatórias, aí quando eu termino assim, aí tudo bem? Tudo bem. Eu falei coisas sem sentido, e a pessoa entendeu, tudo bem. Nós vivemos assim no nosso dia a dia, nós não estamos tanto para o outro, porque o foco somos nós mesmos. E como é a nossa relação com Deus? Hoje a comodidade, você apertar um play lá e ficar ouvindo a Bíblia é muito boa. Você dorme ouvindo a Bíblia, e aí quando acorda, para ir aonde mesmo? A relação nossa com Deus hoje, ela é terceirizada. Qual foi a última vez que você teve uma devocional, que você viveu devocional? Hoje as devocionais são pré-fabricadas, as pessoas designam as suas experiências com Deus, registram as suas experiências com Deus, e nós absorvemos, consumimos. Qual é a minha experiência com Deus? O que é que Deus está falando para mim agora, hoje, nesse dia? Porque eu sou diferente de uma pessoa de São Paulo, de Goiás, do Rio Grande do Sul, lá do sertão. Eu sou uma pessoa diferente do bairro aqui do lado, ou do município aqui circunvizinho. Eu sou diferente dentro de um condomínio. Então essa fala de Deus, ela pode ser personalizada. E quando se trata de Deus conosco, é assim que ocorre, porque Deus sabe o meu nome, o seu nome, o nosso sobrenome. Ele sabe o que está acontecendo conosco agora. Quando Deus se aproxima de Adão, Deus já sabia o que tinha acontecido com Adão, mas Deus cavuca um pouquinho a sensibilidade de Adão. Nessa manhã, Deus sabe quem somos, mas Ele quer discipular-nos de forma plena, com a verdade. Ele quer mostrar o seu amor, revelar os seus propósitos. Ele quer cuidar de nós, Ele quer que a gente contemple o mais bonito que está à nossa volta, e que a gente até agora talvez não se apercebeu. Deus quer a sua atenção, Deus quer os seus ouvidos, os seus olhos, os seus pensamentos, a sua reflexão. Ele não quer somente passar um tempo com você, Ele quer nesse tempo oportunizar momentos de transformação, porque o discipulado gera isso. Agora, como Adão, existem muitas pessoas que não se permitem ser discipuladas, existem muitas pessoas que não estão nem aí para o discipulado,
E o resultado que nós vemos é a sequência. Adão e Eva pecam. Adão e Eva são destituídos, expulsos do jardim do Éden. Eles têm consequências drásticas. Eles levam prejuízos às suas vidas e atingem a nós, a humanidade. Eu gosto muito de uma frase que diz: nós conseguimos administrar as nossas ações, mas nós nunca conseguimos administrar as consequências das nossas ações. É fato. Você consegue administrar uma coisa que você vai fazer, mas nunca a reação daquilo que você faz. Por isso os efeitos são devastadores. Nós não conseguimos controlar um pecado, um erro, uma falha, uma palavra maldita, uma falta de reação ou uma reação inadequada. Nessa manhã nós vamos entender que o discipulado intencional, ele procura gerar transformação, preparo, precaução, a prevenção estabelecida, para que muitas coisas não ocorram conosco. Mas se nós não lidamos de forma adequada, se nós não retribuímos o valor do discipulado, mesmo que seja com Deus diretamente, há consequências que são inevitáveis. Eu, durante um tempo, caminhei com 2 pessoas. No discipulado, nós chamávamos de trios, um trio de oração, um trio de encontro, um trio de prestação de contas. Havia uma pessoa nesse trio que ele tinha uma tendência a um limite muito grande. E nós nos revezávamos no cuidado dele, assim como eles a mim e nós ao outro. Então trabalhávamos e fizemos isso durante vários anos. E um dia, depois de vários anos, ele disse: gente, eu estou curado daquela situação. A ajuda de vocês, de Deus, foi imprescindível para isso. E mesmo assim, até hoje, nós mantemos contato e trabalhamos aquela situação para ver como está, como atos preventivos, mesmo que já tenha se passado 20 anos. A realidade é que a partir do momento que há um comprometimento, e o discipulado há um comprometimento de vida, há um comprometimento de história, não tem um tempo, não é por um ciclo curto, mas é por um ciclo permanente. Mesmo que você não esteja se encontrando com essa pessoa uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, uma vez por mês, que você se encontre apenas esporadicamente, uma vez ao ano ou a cada 2 anos, mas o fato de você ainda ter compromisso com essa pessoa, isso faz diferença. Ele disse: obrigado, porque eu já consegui superar as minhas fraquezas. Essa fala é diferente quando a gente ouve, como Benjamin e outras pessoas que passaram pelo álcool, e diz: eu ainda sou um alcoólatra. Porque a tendência da fraqueza continua presente ainda com a pessoa. Ela pode não esboçar isso agora, porque ela está mais consciente, tem mais valores, tem mais força, mas isso ainda é uma realidade sobre ela. Então a gente não pode descansar quando há compromisso, quando há entendimento desse valor relacional do discipulado. Deus não parou, Deus continuou indo ao encontro de Adão, Deus continuou ainda ouvindo e ajudando Adão e Eva, tanto que apesar das consequências que tiveram, foram amenas, e até nós, por causa do seu amor e da sua misericórdia, se renovam a cada manhã sobre nós. Esse Deus é Deus fiel sobre nós, mesmo que nós não sejamos. Então quando você discipula uma pessoa, essa pessoa não ouve você, ela não ouve Deus, ela não está aí para você, você tem que continuar mostrando amor, dando e dividindo essa parceria da vida. E o que faz diferença é que quando uma pessoa ouve, as consequências são diferentes daquela que não ouve. É diferente quem tem o conhecimento e estabelece prática, de quem tem o conhecimento e não estabelece a prática. E nós olhamos e vemos que não foi qualquer pessoa que discipulou Adão. E Adão não honrou o seu discipulado. Ele seguiu os seus caminhos.
ele não discipulou de forma tão abrangente, adequadamente, a sua própria esposa. E aí eu queria concluir pensando nisso. Primeiro, como tem sido o discipulado direto de Deus para nós? Como tem sido o trato de Deus direto em nós? Até porque o Espírito Santo dele habita em nós. Como está isso? A orientação do Espírito Santo a cada momento da nossa vida. Não faça isso, Edson. Não siga esse caminho. Parece que Deus restringiu Adão de uma forma repulsante. Parece que Deus não deu opção para Adão. Parece que saciou a liberdade de Adão, quando disse para ele não comer daquele fruto, daquela árvore. Mas Deus sabia o que poderia acontecer. Quando o discipulado é sincero, verdadeiro, ele fica pulsante naquilo que envolve a vida e o propósito que Deus estabelece para melhor. O homem, a pessoa não consegue entender isso. A outra pessoa, ela já passou, tem passado, ou sabe das consequências disso. E na sua orientação, ela diz, é melhor que você não passe por isso, é melhor que você não viva isso. Não há ar de superioridade, há o valor de amor presente. O que Deus tem falado para nós? Segundo, o que nós temos feito com as pessoas que estão mais perto de nós, do lado, dentro de casa? Qual é a nossa comunicação e a nossa proposta discipular? Porque estamos vindo de uma viagem missionária agora, essa semana todos voltaram para casa, que bênção, foi maravilhoso estar no Rio Grande do Sul, foi maravilhoso estar no sertão, foi ótimo ganhar almas para Cristo, edificar pessoas e nos edificar em propósito, mas agora retomamos as nossas vidas, as aulas voltam, o trabalho volta, a dinâmica do dia a dia volta, e aí? O que fazemos nesse processo? Dentro de casa, e nos convívios sociais que nós temos, o que nós dizemos para quem está do lado, e o que nós ouvimos de quem está do lado. O meu desafio para você, é que você possa cuidar do seu cônjuge, espiritualmente, que você possa cuidar dos seus filhos espiritualmente, que você possa cuidar dos seus amigos espiritualmente, que você possa cuidar dos seus vizinhos, que você possa cuidar dos colegas, da faculdade, do colégio, onde você estiver. Gere diferença, olhando nos olhos da pessoa, tendo um tempo de qualidade, mostrando cumplicidade. Quando uma pessoa fala, ouve, para que você possa falar e a pessoa também ouvir. Faça tudo o que você puder para agregar valor à pessoa, e mesmo se a pessoa não ouvir, continue amando essa pessoa, e tendo misericórdia sobre ela, porque Deus fez isso, e faz isso constantemente por nós também. Que nós possamos entender o discipulado como uma das dádivas maiores, para se viver bem, com qualidade, se prevenindo sobre o mal, e de forma egoísta e hedonista. Que Deus continue ministrando seu poder à nossa vida, à nossa história, e que juntos cresçamos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Que a nossa caminhada diária seja uma caminhada de fé e de muita inspiração para levar a glória de Deus onde formos, com quem estivermos, ao que nós falarmos. Vamos orar? Senhor, que experiência linda essa de estar com Adão na virada do dia, no pôr do sol. Eu imagino o ambiente propício para se contemplar as coisas lindas do dia, lindas da criação do Senhor. E é claro que o Senhor era a peça mais fundamental para esse crepúsculo. Era o Senhor a peça mais fundamental para esse tempo de conversa. Imagino como era maravilhoso estar com o Senhor ali. Mas Adão perdeu por não ouvir e não se submeter.
Ele perdeu porque seguiu o seu próprio coração. Ele perdeu porque não cuidou do discipulado da sua própria esposa, não passou para ela o que de fato o Senhor tinha dito. Senhor, nesta manhã, nós não queremos também perder, nós não queremos, ó Deus, deixar de viver essas experiências que temos tido com o Senhor a cada dia, só por causa daquilo que envolve a acomodação do nosso tempo e da nossa agenda. Que seja bom demais estar com o Senhor, mesmo que a gente não tenha um pôr do sol à frente, mesmo que a gente não tenha a imagem da natureza entre o céu e a terra, entre a referência das cores sendo fortalecidas e algumas até diminuídas, um processo de igualdade em que o foco da luz ela sobressai. Mas Senhor, independente do lugar, o que nós queremos é ter também esta fusão espiritual, esse entendimento claro do Senhor, como se estivesse à nossa frente, olhando os nossos olhos, segurando a nossa mão e declarando amor e nos orientando para que tomemos cuidado aos nossos dias. Só faz isso quem ama, só investe tempo assim quem ama, sem corrige e disciplina assim quem ama. E é por isso que nós podemos dizer que amamos o Senhor, quando nós compreendemos o Senhor, nós ouvimos o Senhor declarar amor por nós, e vemos o Senhor fazendo essas declarações cotidianamente sobre nós. Que nesta manhã, Senhor, nós estabeleçamos um propósito, permitamos-nos sermos discipulados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, orientados pelo Senhor. Então queremos separar um tempo nesse dia para ouvir a Tua voz e para viver este movimento tão importante para a nossa alma. Queremos também, Senhor, ter tempo para poder viver isso com o nosso cônjuge, com o nosso pai, a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Hoje nós vivemos tão individualmente, isso cria uma soberba, uma altivez tão grande em nós, uma individualidade tão grande em nós, que nós às vezes nos sentimos que não precisamos do outro, que não carecemos do outro, independentes do outro. Ministra-nos nessa manhã, Senhor, para que pensemos o discipulado como uma oportunidade rica de viver uma comunhão plena contigo e com os nossos irmãos, onde nós podemos ouvir e falar, onde nós podemos ser alcançados e também alcançar o outro, prevenindo para que a queda não ocorra, para que nos mantenhamos de pé, para que sigamos em frente, para que possamos, ó Deus, viver a plenitude do Teu Santo Espírito sobre nós. Ajude-nos, Pai, para que nós organizemos a nossa agenda, em que a primazia do nosso dia seja para com o Senhor, para que nós venhamos a ouvir e sentir e dirigir o que é melhor e maior para nós aqui na terra: viver com o Senhor, estar com o Senhor, seguir o Senhor. Que as suas orientações se tornem aplicáveis a nós, e não apenas ouvidas, conhecidas. Que nós possamos, em nome de Jesus, agir segundo a Tua palavra. Abençoa-nos para isso, Senhor, nesta manhã, porque nós queremos começar hoje, nessa semana, esse novo mês, de uma forma diferente, como iniciamos esse ano, como iniciamos o mês de janeiro, como vivemos o mês de janeiro. Ainda é possível transformar este ano. Por isso, ó Deus, quebra o nosso coração, quebranta, ó Deus, a nossa alma,
faz-nos sensíveis à tua voz e perceptíveis ao outro, o quanto somos carentes sim de conselhos, de palavras, de apoio, de força, e que isso vindo do Senhor e a partir da palavra do Senhor diz tudo para nós, faz tudo para nós. Que nesta manhã, Senhor, nós sejamos alcançados pelo Senhor de tal forma que desde a nossa saída aqui, ao desenrolar esse dia, a vinda para o culto às 18, a sequência dessa semana, nós vivamos em novidade de vida, transformados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito, falando e abençoando com as nossas falas, ouvindo e nos submetendo às direções e os desígnios do Senhor, sendo bênção aonde quer que possamos estar, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor. Faça isso acontecer, Pai. Continue investindo em nós. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.